turma está mais vazia. O que está acontecendo? 13. Acho que tem gente que vai entrar mais, porque mais gente vai entrar, porque eu mandei o link lá no grupo agora. Ah, tá. Vai entrar atrasado, né? Eu já comecei a corrigir as avaliações, faltam 10. E vou postar assim que eu terminar de corrigir, acho que é amanhã. E eu estou muito orgulhosa de quem eu estou vendo que fez sozinho, que tentou, que usou o raciocínio próprio. Estou muito orgulhosa assim, de grande parte da turma. Algumas pessoas eu estou vendo que tipo, consultaram a calculadora de matrizes, aí eu não estou tão orgulhosa, mas em geral eu tô bem satisfeita com o resultado. Eu acho que vocês estão pegando o jeitinho assim de justificar, de comprovar as contas, e eu acho isso muito bom para o desenvolvimento de vocês. Então, a aula de hoje. Opa, esse aqui é o quadro da aula da gravação que eu vou fazer para vocês de ponto reto e plano. E aí, vocês têm algum comentário sobre esse assunto da aula de hoje, que é produto escalar, projeção ortogonal e ângulo entre vetores? Professor, eu não comecei a lista ainda não, mas só que, tipo assim, eu já vi as aulas e tudo, eu achei mais tranquilo que a última parte, porque é mais seguir a linha de raciocínio das fórmulas e tal. Aí você consegue É, você achou mais tranquilo do que a parte de definição de vetores ou a é, primeira a parte do... parte, a parte de definição. Eu não sei, eu tava colocando algo difícil no que não era, entendeu? Entendi. Eu fiz a mesma coisa, tanto que ontem eu fui na monitoria para fazer a questão 3 ou 2 da lista, que, tipo assim, era uma questão muito simples, era real, só fazer aquilo que a gente já vinha fazendo. Só que como, tipo, eu assisti aqueles vídeos da nova matéria, eu fiquei o tempo todo tentando colocar aquela fórmula com a norma e o cosseno, aí tudo que eu via eu tentava calcular daquela forma e nunca chegava a lugar nenhum. Aí depois que a monitora falou, não, tipo, nessa questão aí só tem que, tipo, fazer aquilo que você já vinha fazendo, que era multiplicação dos vetores e tal. Aí eu fiquei tipo, ah, é só isso? Ah, então tá. Ô, Marcos, eu até percebi isso naquela dúvida que você mandou no Telegram. Telegram, é. Porque, assim, tem a definição do produto escalar, que é aquela assim, produto escalar de U com V, é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso. Só que essa aí é a fórmula primária, digamos assim, da Uhum, definição. uhum. Só que até no vídeo a gente fez uma demonstração que quando a gente conhece as componentes dos vetores, a gente reduz essa fórmula àquele cálculo. Por exemplo, Uhum. de U escalar V, que é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes Aham, o terceiro. aham. Então, sempre que conhece as componentes do vetor, pode partir para o caso mais simples, né? Entendi. É. Era isso que eu não tava entendendo. Tipo, não é que eu não tava entendendo, é que eu não tava parando pra pensar nisso, sabe? Eu tava indo direto, tentando fazer esse cálculo. Porque, tipo assim, acho que a gente acostumou com isso de toda semana é uma matéria nova, toda semana é uma coisa nova. Aí, É, tipo, chegou agora, a gente aprendeu coisa nova, por exemplo, essa parte dos ângulos, né? Mas como na lista tudo não era sobre isso, aí eu fiquei todo confuso achando que tinha que fazer alguma outra coisa, sabe? entendi. Então vamos praticar isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Então, o assunto da semana são ângulos entre vetores, produto escalar entre dois vetores e a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Então, vamos lá. Primeiro, ângulo. Vamos ver, quem assistiu o vídeo. Como que a gente define um ângulo entre dois vetores? É o. Bom, não sei, não lembro o que que você falou no vídeo, mas é aquele, como é que chama? O coeficiente angular das, das retas. É como se fosse. Ah, não sei explicar, tipo, é o ângulo entre um vetor e o outro. É um ângulo. Só que, por exemplo, dados dois vetores, se a gente considerar os dois com o mesmo ponto inicial, eles definem dois ângulos diferentes, concorda? É, o de dentro e o de fora. Isso. Mas nesse caso aqui, qual é o de dentro e o de fora?
De dentro seria 0, no caso, de fora seria 360. Tá. Então, esse dentro de fora, assim, remete a o menor e o maior, digamos Isso. assim. É, Isso. E aí, nesse caso, a gente vai sempre escolher o ângulo entre dois vetores como sendo o menor deles, tá bom? entendi. Então, Uhum. nesse primeiro desenho, a gente tem um ângulo. Oi? A gente tem um ângulo pequenininho, ele é menor do que 90 graus, então ele é chamado de agudo. Uhum. Nesse segundo caso, o que que a gente pode falar sobre o ângulo? Que ele é maior que 90. Então, ele é chamado de obtuso. Nesse terceiro caso aqui, Não tem ângulo. o ângulo entre eles é zero, o menor ângulo Uhum. entre eles, né? É Uhum. zero. Nesse outro caso, 180. isso. Qual que é a Ah, diferença? O que que acontece, assim, qual a relação dos vetores de quando o ângulo dá zero e quando o ângulo dá π? um dá o cosseno 1, outro dá o O que cosseno que eles 0. têm em comum? Ah, é aquele negócio do ciclo trigonométrico, né? Tipo, é como se fosse o lado oposto. Tipo, o 0 tá Uhum, no lado direito e o 180 tá do lado esquerdo. É como se isso. fosse. E o que que esses vetores V e W têm em comum Eles são quando paralelos. isso, eles são paralelos? Só que um tem sentido contrário, o outro não. Isso. Quando eles são paralelos e possuem o mesmo sentido, o ângulo é zero. Quando Uhum. eles são paralelos com sentidos opostos, o ângulo é π, ok? Uhum. E um outro caso particular de ângulo, que é esse aqui, né? Como que chama esse ângulo? Reto. Reto. Em geral, como a gente escolhe o menor ângulo determinado por dois vetores, qual vai ser a variação do θ? O θ varia de quanto até quanto? De 0 a 1? De zero a... Ah, pi. Todo mundo concorda? Porque pi é o maior ali. Mas e se eu fizer assim, por exemplo? Se eu pegar um V e se o W, em vez de eu considerar Passado ele, eu vou 180. abrir muito. Opa, peraí. Se eu passar assim, ó, do 180, Aí o menor ângulo deixa de ser o de cima e passa a ser aí passa a embaixo. ser de baixo, isso mesmo. Então, o ângulo entre dois vetores varia de zero até π, ok? Ok. Beleza. Bom, calcular o ângulo entre dois vetores não é uma coisa muito. Deixa eu ver que tem comentário aqui. Deixa eu ver o que que vocês. Opa! Gustavo entrou? Sim, Gustavo, o teste vai ser tipo uma prova, vai valer 6 pontos e vai ser estilo aquele quiz que a gente faz, tá? Com Uhum. questões fechadas. Ok. É, Professor, oi. a Alice pediu para avisar que ela não está na aula porque ela está no posto de saúde resolvendo um problema. Tá, espero que esteja tudo bem com ela. Então tá. Então, calcular o ângulo entre dois vetores não é uma tarefa fácil, mas a gente vai aprender a calculá-lo através do produto escalar entre dois vetores. Então, a gente vai definir esse produto escalar. O produto escalar, ele é uma operação vetorial, ele é uma operação entre dois vetores, denotado por bolinha. Então, essa bolinha aqui é a notação de produto escalar. Gente, eu não posso falar U vezes V, não, tá? Porque a gente vai definir o produto escalar de dois vetores, a gente vai definir o produto vetorial entre dois vetores e a gente vai definir o produto misto entre três vetores. Então, a gente não pode falar U vezes V. Falar U vezes V, colocar o símbolo errado, fica tudo errado. Então, tem que prestar Uhum. bastante atenção na anotação, tá? Então, o Uhum. produto escalar entre dois vetores, então, ele é uma operação entre dois vetores
cujo resultado é um número real. E número real a gente considera como escalar. Então, por isso que chama produto escalar, tá? Aí, essa aqui é a definição de dois vetores. Dados dois vetores, V e W, se um deles for nulo, o produto escalar dá zero. Agora, suponha que V e W sejam dois vetores não nulos. Então, se V e W são dois vetores não nulos, o produto escalar vai ser a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, θ aqui é o ângulo entre V e W. A gente pode observar o seguinte: a norma de um vetor é o tamanho dele. Então, se é o tamanho, é sempre, a gente está supondo vetores não nulos, então vai ser sempre um número maior do que zero. Concordam? Uhum. Quando que o produto escalar entre dois vetores dá zero? Quando um deles é nulo. Tá, supondo que ambos são não nulos. Para dar zero? É, Quando o cosseno é zero, né? Aí dá isso. π sobre 2. Isso, então, o cosseno do ângulo, se a gente olhar aqui no círculo trigonométrico, o cosseno de θ, o seno de θ. Qual que é o ângulo variando de 0 a π, tal que o cosseno vale zero? Tá aqui nesse ponto, que é o ângulo de π sobre 2, né? Vendo. Aham. Então, o produto escalar entre dois vetores dá zero, se somente, se o Jonatas já está respondendo aqui, se somente se o ângulo entre eles é reto. Então, para mostrar que dois vetores são ortogonais ou perpendiculares, isso significa que eles têm ângulo de 90 graus, basta fazer o produto escalar e verificar que dá zero. E se o produto escalar entre dois vetores dá zero, significa que o ângulo entre os dois vetores é reto. Ok? Ok. Agora, quando que o produto escalar entre dois vetores é negativo? Olhe por essa fórmula aqui. Se o ângulo está de um pouco maior de π sobre 2 até π. Isso. Porque, olha só, o produto escalar vai ser número positivo vezes o número positivo vezes o cosseno do θ. Para que o produto escalar seja negativo, então a gente tem que o cosseno de θ tem que ser negativo. O cosseno de θ é negativo, olha, para esse ângulo aqui, olha, entre π sobre 2 até π. Concordam? Aham. Então, significa que o ângulo é maior do que 90 graus. Então, daqui a gente conclui que o θ é obtuso. De acordo? Uhum. E análogo, o produto escalar vai ser positivo se o cosseno do ângulo também for positivo. Então, quer dizer que o ângulo varia aqui, ó, de 0 até π sobre 2. É agudo. Beleza. Tranquilo aqui? Uhum. Então, sempre que a gente calcular o produto escalar entre dois vetores, se der zero, o ângulo é reto. Se der negativo, o ângulo é maior do que π sobre 2. Obtuso. Se der positivo, o ângulo é agudo, é menor do que π sobre 2. E ainda com essa fórmula, se no lugar de W eu colocar V, então se eu calcular V escalar V, quanto que vai dar? É número. Não, pera quê? V escalar V, Vai ser a norma ali a vezes a norma de norma e o V, cosseno. vezes a norma de V e vezes o W. cosseno de qual ângulo? Não, eu quero calcular V escalar V. Ah, V ao De quadrado. zero. Aham. É, o V e o ângulo entre. Ué, O ângulo é zero, professor. Modo de não, V ao é quadrado. E cosseno de zero dá quanto? não. Dá 1. Então, Dá vai um. ficar norma de V vezes norma de V vezes 1. Então, dá V escalar V dá norma de V Ao quadrado. ao quadrado. Uhum. Mais um. Esse aqui eu já até expliquei na aula, na videoaula. Aham. Quanto que dá V escalar um número real vezes o vetor W?
Não me lembro. Alguém lembra? O alfa pode deslocar. Isso. Isso pode ser igual ao alfa V, escalar W. Olha só, a gente mudou o alfa de lugar. Aham. Que é a mesma coisa que alfa vezes V escalar W. Então, por exemplo, se eu tiver V escalar 2W, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes V escalar W. Ok? Aham. Aham. O alfa pode deslocar. E V escalar W é igual a W escalar V, ele comuta, né? Aham. Beleza. Então, Não aquela é a fica definição. negativo, não? Não fica negativo. O que fica negativo é no produto vetorial. Porque, olha só, vamos voltar aqui na fórmula. O ângulo, você concorda que o ângulo entre V e W é sempre θ? É. Aqui. E o ângulo entre É W o e V mesmo. também é θ. Então, substituindo aqui, olha, V escalar W é essa fórmula. E W escalar V vai ser norma de W vezes norma de V vezes o cosseno do mesmo ângulo. Então, como são números reais, vale a igualdade. Ok? Bom, então a gente já fez uma análise geral. Aí tem um teorema que, como sempre, facilita muito a nossa vida, que é o seguinte: sempre que a gente conhece as componentes do vetor, sejam vetores no plano XY ou sejam vetores no espaço R3, então, tipo assim, dados dois vetores no plano XY, a gente pode calcular o produto escalar entre eles. Dados os dois vetores no espaço R3, a gente também pode calcular o produto escalar entre eles. De modo geral, a gente pode calcular o produto escalar entre dois vetores do espaço Rn, tá? Sempre para vetores no mesmo espaço. Então, como que vai ser? O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, para vetores no plano. E para vetores no espaço R3 vai ser o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, e mais o terceiro vezes o terceiro. Ok? Aham. Então, como que fica o produto escalar entre esses vetores aqui da letra B e da letra D? Vai ficar ali 0 e menos 45. Ah, Vamos tá. escrever bonitinho aqui, ó. Menos 5 e 2, produto escalar com 4 e 10. Como que fica? Menos 20. Menos 20 Mais mais 20. Opa, deu zero. Qual a conclusão que a gente tira? que o cosseno é o teto é 1. Que o ângulo, Ó, é eles 1. são Que é o ângulo perpendiculares. reto, né? É Então, daqui a gente tira a conclusão que V ortogonal. e W são ortogonais dessa letra B. E são Porque perpendiculares? são perpendiculares. Aqui a gente vai adotar vetores ortogonais e perpendiculares como sinônimos, tá? Bom, na letra D, como que fica? Fica 10 menos 3 menos 32. Então, menos 35 com mais 10, então deu menos 25. Deu negativo, né? Então, qual a conclusão que a gente tira aqui? Que o produto escalar deu negativo? Obtuso. E o ângulo é obtuso. Obtuso. Muito bem. Se desse positivo, o ângulo seria agudo. Isso. O exercício 5 da lista. Ai, peraí, que eu acho que eu tinha feito. Só um minutinho, deixa eu ver se eu peguei mais algum aqui. Não, é isso mesmo. Ah, tá aí em cima. Quase que eu deixei despercebido. Gente, hoje eu selecionei os exercícios, mas se vocês quiserem tirar dúvidas de outro, fica à vontade, tá? Esse aqui é o exercício 1 da lista. Foram dados dois vetores. Como que a gente faz para verificar
determinar o valor de x de modo que esses dois vetores sejam ortogonais. Tem que dar igual a zero. O que tem que dar igual a zero? Produto A escalar deles. escalar deles. Produto escalar entre eles. Então a gente quer que U e V são ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles é igual a zero. Aí isso é equivalente a. Então, a gente vai substituir as componentes dos vetores. Quanto que deu? 3x mais 3 mais 8. Então, isso aqui é equivalente a falar que 3x é igual a menos 11, e daí a gente conclui que o x é igual a menos 11 Ah. terços. Aham. De acordo? Uhum. Então, sempre, para verificar ou para provar que dois vetores são ortogonais, basta Igualar a zero. igualar o produto Produto escalar a escalar a zero. zero. Aí, esse exercício 2, se eu bater o olho assim nele, ele é bobinho. Só que ele tem uma utilidade muito grande. Vamos lá. Pediu para verificar que esses dois vetores são ortogonais ao vetor U. Eu vou dar nome aqui a esses vetores, tá? Eu vou chamar esse aqui de V e esse outro aqui de W. Só para... Então, eu quero mostrar que V é ortogonal a U. Então, o que tem que fazer? Você tem que igualar o produto escalar deles a zero. Uhum. Só que aqui eu quero mostrar que eles são ortogonais. Uhum. Então você faz a multiplicação do produto escalar mesmo, igualado a zero, e tenta achar essa relação. Tipo assim, eu Isso. fiz igual isso que eu tô falando e tal, que aí você chega numa coisa tipo menos BA mais AB. Uhum. Aí, pela aquela propriedade lá de que produto escalar de V com W é igual a W com V, eu acho que eu poderia falar que eu posso só inverter por causa da multiplicação. Aí eu só Ah, inverti. mas olha só, aqui o B e o A são números reais, Então eu posso porque, invertir igual. porque eles são os componentes dos vetores. Então, menos BA é igual É, a... Então, BA é igual a AB no é. conjunto dos números reais. Aham. Então, aqui, Tanto ó. que na hora de justificar eu coloquei aqui, pela propriedade de vetores, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Só que Aí não lá, é pela propriedade de vetores, eles são números reais, entendi. né? Vamos justificar isso bonitinho. Aham. Então, vou copiar aqui, ó, o vetor V, produto escalar vetor U. Como A e B são números reais, né? Aí, quanto que dá isso aqui? Deu menos BA mais AB. Isso aqui, olha, são números reais. Então, eles se anulam. É igual a zero. Então, a gente provou que o V é ortogonal a U. Ok? Aham. O que a gente fez aqui, a primeira parte, a gente mostrou só para o V. É análogo para o W. Mas o que eu quero observar é o seguinte. Usando essa noção aqui do exercício 2, eu quero que vocês me respondam. Qual vetor é ortogonal ao vetor U igual a 2, 3? Me falem um vetor que é ortogonal a esse vetor U, de componentes 2 e 3. Menos 3 e 2. Então a gente pode chamar V igual a menos 3 e 2. Qual mais? 2 e menos 3. Todo mundo concorda? Tem mais algum? 3 e 2 também? Será que o vetor 3 e 2 é Vai ortogonal? somar. Se a Não, gente vai Será que fizer somar. 2 e... produto escalar aqui, vai dar diferença de zero, né? Vai somar isso. É, Fica 3 e 6 menos mais 2, né? 3 e menos 2.
Opa, O tem 2 um e aqui que menos deu 3 errado. não. O 2 e menos 3 não é não, agora que eu vi. É 3 É verdade, eu e falei o menos 2, inverso. né? A gente troca os dois de posição e É. troca o sinal de um deles. Aham. Qual mais? Vou chamar 6 de e menos 4. 6 e menos 4. Como que você obteve esse? Multiplicou por 2. Eu Multipliquei os posso 2 por responder. 2 ali. Esse 6 e menos 4, ele é o dobro desse vetor W, né? Uhum. Sim. Olha só, se a gente tem um vetor U e a gente tem um vetor W que é ortogonal a U, qualquer múltiplo escalar do vetor W vai ser também ortogonal ao vetor U. Então, foi isso que ele fez, Uhum. ok? Ok. Então, com essa noção de que a gente consegue obter uma série de vetores perpendiculares a um dado vetor. Beleza? E esse aqui, fizeram? Fiz. Na real, esse que eu tava com dificuldade de sair do lugar. Aí, tipo assim, eu tava deixando pra ir na monitoria. Na real, eu tava esperando a aula pra eu assistir a aula e ver se ainda ia ter dúvida, se não ia na monitoria. Porque a minha dificuldade tem sido, tipo, quando eu não consigo. Quando é paralelo, na real. Sempre que é paralelo, que eu não consigo igualar a zero, eu fico meio bugado. Que aí eu fico, tipo, então eu vou ter que fazer aquilo lá da norma de raiz de tal, com raiz de tal. Sabe? Aí eu fico pensando nisso, aí na hora que eu tento fazer, dá um monte de raiz estranha, aí eu acabo Entendi. desistindo no meio. Ó, então vamos aqui. Dois vetores U e V são paralelos? Quando? Como que a gente verifica que dois vetores são paralelos, pessoal? Um múltiplo escalar do outro. Isso, quando U é um número real, ou seja, um múltiplo escalar do vetor V, Uhum. certo? Uhum. É isso que a gente vai usar todas as vezes que aparecer essa noção de um vetor paralelo a outro. Sim. Então, aqui, olha só. Determine o vetor V paralelo ao vetor U. Então, se V é paralelo ao vetor U, a gente pode escrever esse vetor V como o quê? Como alguma coisa vezes o vetor U, Uhum. que vocês já falaram, né? Uhum. Só que além... Aí, substituindo aqui as componentes... Já foram dadas as componentes do vetor U, que é 1, menos 1 e 2. Botei fé. Então, a gente pode reescrever esse vetor V. Alfa menos alfa e 2 alfa, concordam? Aham. Só que, além disso, foi informado também que o V escalar U é igual a menos 18. Então, o que a gente pode fazer aqui? Substituir o V e colocar o U. Entendi. Eu cheguei Então, naquela parte ali do alfa, mas eu não tinha pensado em substituir ele no menos disso. então, vamos terminar de fazer? Uhum. Então, vamos substituir aqui, ó, o vetor V. Alfa menos alfa, 2 alfa. Substituindo os componentes do vetor U. 1 menos 1 e 2 é igual a menos 18. E agora? Mais fácil. Coloca esse alfa em evidência. Ah, dá no mesmo. Fica O alfa. que o Gregory falou é que o V é alfa U. Então, alfa U Aham. escalar U é alfa vezes, a gente pode fazer isso também. Então, no lugar do V, a gente vai substituir por alfa U. Alfa U. Aí usa aquela propriedade, né? Uhum. É o Como- ao quadrado. Então, como que fica o uso da propriedade aqui? É como se fosse alfa vezes o escalar U. Uhum. E quanto que dá U escalar U? É o ao quadrado. É. Não, é a Mas U é norma o de quê? U ao quadrado. Isso. É a norma de U ao quadrado. U é esse vetor aqui. 1 menos 1 e 2. Então, quanto que dá a norma de U ao quadrado? Nossa, vai Mais dar. um.
6. 6. 1 mais 4. Ou você faz o produto escalar dele com ele mesmo, então vai ser 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1 mais 2 vezes É 2. verdade, deu a É mesma isso coisa. aqui. Ou Viagem. então calcula a norma é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aí, como está elevado, aí corta essa raiz quadrada. Beleza, então substituindo aqui vai ficar, isso aqui dá 6, né? Então, 6 alfa é igual a menos 18, a conclusão é que alfa é igual a menos 3. Bonitinha essa questão, não é? Demorou. Aí pediu para determinar o vetor V, né? Quem Foi. vai ser o vetor V nesse caso? Aí é só substituir, vai ser menos 3, 3 e 6. Uhum. Aí É menos substitui o 6, valor né? de alfa. Isso, obrigada. É, menos 6, foi mal. De acordo? De acordo. Questão 5 da lista, tentaram? Não, não cheguei lá ainda não. Deixa eu ver. Norma de U igual a 2, norma de V igual a 3, escala V igual a menos 1. Ah, aí eu acho que... Ah, tá. Escolhe um para a gente pensar, Pega o B, não? tá Tem bom? mais conta. Vamos pegar a letra B. Foram dadas algumas informações, né, sobre os vetores U e V, e pediu na letra B para calcular 2V menos U, produto escalar com o vetor 2V. Nossa, minha letra aqui ficou horrorosa. Aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar algumas propriedades aqui. A gente tem uma propriedade que eu não enunciei lá no início, que é a distributividade. É assim, olha, A mais B, o vetor A mais o vetor B. U mais V escalar W é uma propriedade. Isso aqui vai dar quanto? Não, pera, não entendi. Vai ser U Ah, escalar tá. W, É, mais U escalar... Ó, mais V escalar W. isso, mais o V escalar W. Isso mesmo. Então, usando essa propriedade aqui, como que fica? Vai ser 2V escalar 2U e menos Uhum. V... Ó, e menos U escalar 2U. Muito bem. Todo mundo concorda, pessoal? Professora, ali Oi. não é fora, não é 2V, não? É multiplicado por 2V, não 2U. Ah, sim, eu copiei errado, né? Aqui. Uhum. Obrigada. Todo mundo de acordo com a Aham. aplicação da propriedade? Uhum. Então, vai ficar, ó, 2V escalar 2E menos U escalar 2V. E agora? Agora ali, se tem um escalar ali que vira um norma ao quadrado. Tipo, 2 vezes a norma ao quadrado de V, não dá não? Ou é 2... É norma de 2V ao quadrado, não sei. Olha só, esse 2 aqui, a gente passa para fora. Uhum. E esse outro aqui também. É Então, vai ser 4V escalar V. Quanto que dá V Uhum. escalar V? Norma de V ao quadrado. Isso. E agora? Menos. Menos... Aí dá pra tirar também, que aí vai ficar tipo Uhum. 2V escalar U. Isso. V escalar U é igual a U escalar V, tá? Você falou V escalar U, Uhum. mas eu preferi manter a ordem.
Beleza, e agora? Ah, Quanto que dá a norma de V? a norma de V é 3, mas aí ela Quadrado ao dá 9. quadrado é 3 ao quadrado. Isso. O escalar V, quanto que dá? Menos 1. Então, pronto. 9 vezes 4, 36 mais 2, 38. Pronto, calculamos esse produto escalar. Colado. Ficou Da hora. claro? Uhum. Então, em todas essas questões, tem que utilizar essa propriedade primeira e depois fazer essas análisezinhas aqui, né? Essas Entendi. distributividades aqui. Professor, me explica um Oi. negócio que eu não entendi. Eu não entendi por que V vezes escalar V é igual norma de V Tá. ao quadrado, não só V ao quadrado. Uhum. Tá. Olha só. Porque, tipo assim, eu só percebi que se fosse igual, se a norma de V desse igual raiz de 3, se você levasse ao quadrado ia dar 3. Mas se der 3, vai dar 9. Isso. Isso é por isso que a gente coloca a norma? Olha só, vamos ver alguns casos aqui para a gente tirar toda a sua dúvida. Primeiro, a definição. V escalar W. Então, é norma do primeiro vezes a norma do segundo e vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, utilizando essa fórmula, se no lugar de W eu substituir por V, então vai ser norma do primeiro vezes a norma do segundo e vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eles são paralelos e têm mesmo sentido, o ângulo é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, daqui a gente chegou nessa relação, que dá a norma de V vezes a norma de V, que é a norma de V ao quadrado. Aí, a gente já viu na aula, matéria da semana passada, que se V é um vetor, por exemplo, x, y e z, tem essas componentes. A gente aprendeu a calcular a norma dele. A norma desse vetor é igual a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado e mais o terceiro ao quadrado. Certo? Então, Certo. se a norma de V vale essa raiz quadrada, desculpa. Então, a norma de V ao quadrado vai ser esse número, o módulo desse número. Só que esse número ele é positivo, porque ele é soma de números ao quadrado. Então, vai dar exatamente esse número. Concorda? Sim. Agora, outra coisa. A gente acabou de ver aqui, ó, de vermelhinho, que a norma de V ao quadrado é V escalar V. Então, vamos calcular aqui, olha. V escalar V, onde V é esse vetor x, y, z. Então, vai ser o vetor x, y, z, produto escalar com ele mesmo. Quanto que dá esse produto escalar? O primeiro vezes o primeiro. X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Isso. Então, olha só, a gente mostrou aqui, olha, que quando a gente conhece as componentes do vetor, também vale essa relação. É isso que Ah, foi sua pergunta? aham, entendi. Eu vou colocar um balãozinho aqui para, na hora do print, vocês verem que isso aqui foi tipo um parêntese. Ficou claro? Ficou. Agora fez sentido para mim porque eu tenho que calcular a norma de V ao quadrado e não só ZV ao quadrado. Uhum. E a gente não pode fazer V ao quadrado, porque V, um vetor ao quadrado, a gente nem definiu um vetor vezes o outro. Tipo assim, essa operação de multiplicação, a gente não definiu. Acho que é essa que tá. Isso que você está confundindo um pouquinho, não é? É isso que eu tô confundindo, que eu tô acostumado com o número normal, então. É. Então, a gente não definiu multiplicação de dois vetores.
Não existe V vezes V, V dividido por V, tá? As operações que a gente... Existem o produto escalar, produto vetorial, produto misto, multiplicação de um vetor por um escalar, são essas operações, tá? Tá bem, professora. Muito obrigado. De nada. Gente, hoje eu caprichei no quiz, tá? Bom, então, vocês já... Acho que essa noção aqui de produto escalar, vocês já compreenderam bem, não compreenderam? Qual que é a fórmula do produto escalar entre dois vetores não nulos, pessoal? Por favor? Peraí. É o V vezes o W. Mas como que a gente multiplica V vezes W? Professora, me deu um branco aqui, rapidão. Ajuda, gente. Tem que fazer o termo de x com o termo x de v vezes o termo x de w mais. Aí continua. Tá, mas eu tô querendo a fórmula da definição, acho que eu não perguntei direitinho. Qual que é a definição, aquela A inicial? norma de V. Isso, a norma. Então, é a norma de V vezes a norma de W Vezes o cosseno do A. do ângulo. vezes o cosseno do ângulo entre V e W, né? Então, pessoal, sempre que... Aqui, a gente está supondo que V e W são dois vetores não nulos. Então, sempre que a gente consegue que a gente conhece as componentes de V e W, a gente consegue calcular o produto escalar fazendo o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. E aí a gente pode aproveitar essa fórmula daqui, da definição do produto escalar, para calcular o cosseno do ângulo entre dois vetores. Então, dessa relação daqui, a gente conclui que o cosseno do ângulo entre dois vetores, ele vai ser o produto escalar entre eles, dividido pela norma de um deles, vezes a norma do outro. E se a gente conhece o cosseno do ângulo, a gente vai conseguir calcular o ângulo, que vai ser o arco cosseno desse resultado. Ok? Ficou claro? Ficou, professora. É meio que é o normal que a gente aprendeu com função trigonométrica. Isso, beleza. Então, nesse exercício 4, foram dados dois vetores, U e V. Na letra A, pediu para calcular o produto escalar entre eles. Então, quanto que dá? A norma de... A gente já sabe, então é só calcular a multiplicação normal. Isso, sempre que a gente conhece as componentes, calcula do jeito mais simples. Então, quanto que vai ser? Menos 3, 10 e menos 6. Isso. Então, deu primeiro vezes o primeiro, menos 3, mais o segundo vezes o segundo, e mais o terceiro vezes o terceiro. Então, deu menos 9 mais 10, 1. Como é positivo, a gente já sabe que o ângulo é agudo, né? Entre U e V. Beleza, calculamos o produto escalar entre U e V. Na letra B, pediu para calcular a norma de U e norma de V. Então, qual que é a norma de U? É Raiz só quadrada. Pode falar. raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso. Então, deu raiz de 14. Ok. E qual que é a norma do vetor V?
Menos 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso. Então, deu 29 mais 9, 38. Raiz de 38. Beleza. E, por fim, a letra C pediu o ângulo entre esses dois vetores. Então, a gente vai utilizar essa fórmula daqui. Ó, gente, particularmente, eu não gosto de decorar a fórmula. Então, eu lembro da fórmula do produto escalar e substituo o que a gente já tem, tá? Então, vamos fazer isso. Nós vamos pegar a fórmula do produto escalar. Então, a fórmula do produto escalar deixa eu trocar a cor. V, produto escalar com W. É a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos substituir o que a gente tem. V escalar W, a gente calculou e deu quanto? Deu Deu 1 na letra A. Então, 1 é igual. Norma de V, quanto que deu? Raiz de 38. Desculpa, gente. Norma de... U e V aqui, esses vetores, eu escrevi aqui errado. Espera aí, rapidinho. Deixa eu apagar para não dar problema. Isso, norma de U, por favor. Raiz de 14. Norma de V Raiz de 38. e vezes o cosseno do ângulo. Daqui a gente conclui que o cosseno do ângulo entre U e V vai ser 1 sobre raiz de 14 vezes raiz de 38. Deu 500, a raiz de 532. Quanto? 500 e? 32, a raiz. Obrigado. Então, qual vai ser o ângulo entre U e V? O arco cosseno disso. Uhum. Pronto. Então, sempre que pede para calcular o ângulo entre dois vetores, a gente vai pegar carona nessa formulazinha daqui do produto escalar. Ok? Ok. Esse aqui agora. Quer um tempinho para pensar? Quero. Aqui está falando assim, ó, o vetor V é ortogonal ao vetor U e ao vetor W. Então dá para fazer duas expressões, como se fosse um sistema de tipo V escalar U, que é igual a 0, e V escalar W, que é igual a 0. Muito bem. Então, V é ortogonal a U. Aí a gente conclui que V escalar U é igual a 0. E também vale que V é ortogonal a W. Então, daqui a gente conclui que V escalar W é igual a 0. Além disso, o V forma o ângulo agudo com esse vetor J. Então, além disso, o ângulo entre V e J é agudo. Uhum. E também vale a norma de V é igual a raiz de 21. E aí? E agora? E aí, primeiro a gente resolve as duas ortogonais para chegar num sisteminha, que eu acho que vai dar. Porque a gente substitui, né, o V por tipo X, Y e Z. Então, seja V o vetor X, Y e Z que a gente quer procurar, Uhum. né? Aí nós vamos substituir aqui. Isso vai dar. Com U vai dar X, 2Y e 0. Peraí, deixa eu escrever aqui, Ah, porque tá, foi sempre mal. tem que escrever, tá, pessoal? Para poder ficar mais claro. Aí, quanto que vai dar aqui?
x, 2y e 0. X mais 2y Mais mais 0z é igual igual a a zero. 0. Isso. E no segundo, Vai x. ser 2x mais 0 mais z. Isso. Aí a gente faz um sisteminha e isola. Tipo, Uhum. ali em cima isolando x, por exemplo, que ia ser menos 2y. E substitui embaixo. Na real, não faz sentido Vamos substituir isolar embaixo. vamos É, isolar o. não, mas tipo, não tem y embaixo, meio que. Vai ter variável livre aqui, É, né? meio que. Então, o que a gente pode fazer? O x vai valer menos 2y, aí substituindo nesse aqui de baixo, então vai ficar 2 vezes menos 2y mais z é igual a zero. Então, o z aqui vai Menos ser 4. igual a 4y. Ah, é verdade, 4y. E o y é uma variável livre. Se for Uhum. escalonar o sisteminha, chega nessa conclusão daqui. Aham. Então, daqui a gente conclui que o vetor v, ele é assim, menos Menos 2y, 2y, y y, e 4y. isso, para algum y. Aham, para y real. E agora? E agora, a gente pode usar aquela equação de cosseno ali em cima, colocando, tipo assim, o cosseno como ângulo obtuso, não. É obtuso? Agudo, agudo, agudo. Agudo. É. Então, o Ah, vetor j foi dado aqui. Está falando aqui que que o ângulo entre v e j é agudo. Se o ângulo é agudo, o que acontece com o produto escalar entre v e j? Ele é fica positivo. positivo. Ele é positivo. Então, daqui a gente vai fazer o produto escalar de v com j e o resultado tem que ser positivo, porque o ângulo é agudo. Então, vamos Uhum. substituir. Ah, O que a gente conclui daqui? ai, vai sobrar só um y. Que y é maior que zero. Então o produto escalar vai ser um y, Maior que zero. maior do que zero. Ok. E agora? Eu queria ter feito isso aqui de azul. Vou apagar aqui só para... Vou deixar as informações de preto e o cálculo de azul. Mas, tipo, você não tem que usar aquela expressão lá com cosseno, não? Porque você tem a norma, daí, tipo, eu tô tentando encaixar a norma na fórmula. Dá no Na mesmo, fórmula, não, no cálculo. porque aquela fórmula é Entende? equivalente a essa. É, verdade. A informação que a gente tira é que o y é positivo. Daqui. Peraí que eu esqueci de colocar aqui. Nossa, na outra Isso. expressão vai dar um trabalhão. E agora? Qual a outra informação que a gente tem? A norma dele é 21. É raiz de 21. Então, vamos calcular a norma desse vetorzinho v que a gente tem. Ah, saquei. Você iguala, tipo assim, o cálculo da norma com o resultado, né? Uhum. Ah, tá, entendi. Então, se a norma de v é raiz de 21, a Sim. gente tem que... Vamos calcular a norma desse vetorzinho v. Como Raiz que vai de dar? 4y quadrado mais y quadrado E mais mais... 16y quadrado. Ai, Então, esse aqui, que é a norma do vetor v que a gente tem, é igual a raiz de 21. Elevando os dois membros ao quadrado, a igualdade continua sendo mantida. Então, a gente some com a raiz, né? aham. Então, vai ficar 21, 21y ao quadrado é igual a 21. Isso aqui a gente conclui que o y ao quadrado é igual a 1. Dessa relação de y ao quadrado é igual a 1, o y é igual a 1 ou Mais ou menos um. y é igual a menos 1. Uhum. E aí, qual dos dois vai ser? Vai ser o 1, porque a gente descobriu que o y é maior que zero. Uhum. Nossa, professor, que questão doida.
E aí, qual é o vetor V procurado? Ele vai ser -2, 1 e 4. Então, a gente substitui o y igual a 1 aqui, né? Uhum. -2, 1 e 4. Que questão doida, mano. Puramente construtiva, né? Não, usou tudo que aprendeu até agora. Usou tudo, é verdade. Putz, Esse aqui usou tudo. isso. Beleza? Beleza. Então, finalmente, projeção ortogonal. Vocês assistiram ao vídeo da projeção ortogonal? Sim. Inclusive, professora, eu vou deixar uma sugestão aqui que se deixa a gente mal acostumado com esses vídeos. Porque toda matéria nova, você faz vídeo de matéria, vídeo de matéria, vídeo de matéria, e no final um de exercício que fazia uns da lista, ou então, tipo, montava uns da lista. Na hora que eu cheguei no final, que só tinha 3 vídeos, não tinha um falando da lista, eu fiquei tipo, como é que eu vou fazer agora? Tá bom. Não, tô zoando. Mas, não, tipo assim, é porque lá nos vídeos que você fez, tipo assim, a maioria dos exercícios que você fez foi mais esses de cálculo de ângulo, né? Porque é a parte mais difícil, assim, da matéria. Aí essas partes mais bobinhas, assim, que não tinha vídeo, eu acho que, tipo, por ser mais fácil, acho que nem precisava. Mas como não teve, eu achei muito que, tipo, tinha que fazer daquele jeito que vocês estavam fazendo no vídeo, sabe? Acho que foi isso. Não foi, tipo, um erro seus nem nada, não tô, tipo, criticando. Mas eu digo assim, que eu, pelo menos, entendi dessa forma, sabe? Que, tipo, era uma matéria nova, então eu tinha que usar esse negócio do cosseno, 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 sabe? Por isso que eu tô zoando. Mas no vídeo tem muitos exemplos que a gente calculou o Eu tô produto brincando. escalar. Não, mas tá bom, ficou a dica. Então, gente, vocês entenderam a noção geométrica do produto, da projeção ou não? Sim. Alguém não entendeu? Marcos, só nós dois conversamos. O Augusto, de vez em quando, o Gregory e o Mag. Gente, tudo bem? Essa parte eu ainda não reestudei, não. Não? Professor, eu já estudei, já entendi. Tá tranquilo pra mim. Tá. Obrigado pelo feedback. Eu vou explicar aqui rapidinho para a gente dar sequência, então. Que aí eu vou terminar, vou explicar a projeção, dar esses 2 exercícios e passar para o quiz, tá? Uhum. Então, é o seguinte: dados os 2 vetores, a gente vai considerar os representantes dele com o mesmo ponto inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, V e W. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai definir a projeção do vetor V sobre o vetor W, que é denotado por proje de V em W. É como se a gente tivesse uma luz aqui assim. Aí vai ser uma sombra ortogonal de V em W. Nossa, meus vetores ficaram tão feios que eu vou ter que consertar, gente. Então, vai ser uma sombra ortogonal de V na direção de W. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, uma sombra aqui, ó, uma luz aqui. Uma luz. Uma sombra ortogonal de V em W. Então, vai ser, olha só, um vetorzinho que vai estar na direção de W. Esse vetorzinho preto aqui, ele é a projeção ortogonal de V em W. Esse vetorzinho aqui, olha, se eu definir esse vetorzinho aqui para cima, esse vetorzinho roxo aqui definido para cima, olha, o vetor projeção mais o vetor roxo, pela soma de vetores, dá igual ao vetor V. Então, daqui a gente conclui que esse vetorzinho roxo, ele vai ser igual a V menos a projeção de V sobre W. Uhum. Vou dar um outro exemplo aqui de projeção. W e V. Então, de novo, olha só, a gente vai considerar uma lâmpadazinha aqui, e a gente vai fazer uma sombra do vetor V
ortogonalmente sobre a direção de W. Então, nesse caso, que é o do segundo desenho, o vetor projeção de V sobre W, ele continua sendo paralelo a W, só que com sentido oposto. Uhum. Enxergaram isso? Sim. Então, sempre que o ângulo entre V e W é agudo, é pequeno, a projeção de V sobre W tem a mesma direção e mesmo sentido de W. Uhum. Sempre que o ângulo entre V e W for maior do que 90 graus, ou seja, for obtuso, o vetor projeção de V sobre W, ele continua sendo paralelo a W, porém com sentido oposto. Mas quando você tem projeção, sempre vai ter a mesma direção, porque... Sempre a mesma Tá. direção. Eles sempre são paralelos. O sentido é que pode alterar. Entendi. E nesse caso aqui agora, olha, como que fica a projeção de V sobre W? É um ponto. É um ponto, né? Porque aqui nessa minha construção, os dois vetores são ortogonais. Se a Uhum. gente considerar uma sombra aqui de V, ortogonal de V sobre W, É um ponto. vai dar só um ponto. Então, sempre que dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles, ó, a projeção escalar entre eles de um sobre o outro vai ser o vetor nulo. Uhum. Tá bom? Beleza. E o que acontece quando a gente, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o vetor W, ops, nossa senhora, vetor W, isso, e o vetor V, ele é paralelo e tem mesmo sentido de W. Como que vai ser a É projeção? a projeção. Hã? Ele O já é a próprio projeção dele. Não entendi, desculpa, fala de novo. Ele já é a projeção. Isso, a projeção desse caso aqui de V sobre W vai coincidir com o vetor V, né? E mais uma última análise. Se a gente tem o vetor V paralelo a W, só que com sentido oposto. Como que vai ser a projeção de V sobre W? Nesse último caso aqui. é a mesma coisa, é o próprio V. O próprio V, porque é na direção de V, né? Beleza. Aí, pessoal, na videoaula e no material escrito, a gente provou, a gente usa esse fato, que a projeção de V sobre W é um múltiplo escalar de W, que ele é sempre paralelo a W. Então, tá aqui, olha, é um número real vezes o vetor W. Então, a projeção de V sobre W é sempre paralelo a W. E a gente vê também que esse vetorzinho roxo aqui, olha, pela definição de produto de projeção ortogonal, ele vai ser ortogonal a W. Esse vetorzinho roxo, ele é o V menos a projeção de V sobre W. Então, usando esse fato, que esse vetor é ortogonal a W e que a projeção de V sobre W é paralela a W, a gente chega nessa fórmula daqui. Então, fui no desenho. Então, a partir de agora, a gente vai analisar essa fórmula daqui, tá bom? Uhum. Então, observa, olha, se V for ortogonal a W, o produto escalar entre eles é zero e a projeção vai ser 0 vezes W, que dá o vetor nulo. É isso que a gente já tinha visto aqui. Bom, então vamos lá. Utilizando essa fórmula, nós vamos resolver esse exercício daqui, olha. Dado o triângulo de vértices A, B e C, então vamos lá. Tem um triângulo qualquer com vértices A, B e C. Aí pediu para determinar a altura relativa desse triângulo relativa em relação ao lado BC. Então, eu vou colocar o Azinho aqui em cima. Então, eu quero a altura desse triângulo relativa ao lado BC. Então, eu quero essa medida aqui, olha.
E aí? Como que a gente consegue pensar nisso? Projeção, né? Uhum. Professor, é tipo aquele negócio que você falou do paralelogramo na aula. Você dá tipo um exemplo de como calcular a altura, mas só que no paralelogramo. Sim, É tipo isso. sim. Lá, quando a gente viu no paralelogramo, a gente fez assim, a gente precisava da área. A área do paralelogramo é a medida da base vezes a altura. E aí, para calcular essa altura, a gente precisava do ângulo θ. Uhum. Foi isso que a gente fez. A gente deduziu, mostrando que. Não, peraí. Desculpa, gente, eu estou na matéria da semana que vem, que é projeção, ó, produto vetorial. Fala Não, de novo. é porque lá você colocou, tipo assim, você tinha um paralelogramo e você queria descobrir a altura. Aí você colocou cosseno do ângulo que é formado, sem ser um ângulo de 90, é igual BA vezes BC dividido pela norma de BA vezes norma de BC. É mais ou menos isso que a gente faz? Deixa eu tentar entender. Onde que estão o A, B e o C nesse desenho aqui? Me ajuda aqui. O B tá isso, o B aí, o C tá aí. Não, Assim, né? isso. E o C tá ali embaixo. Aham. Tá assim. Aí a altura é do A até isso. Uhum. Aí você colocou BA vezes BC. Uhum. De, Esse vezes de, é o quê? Às vezes mesmo que a gente tinha é aprendido só no produto. Mas como que a gente faz um vezes de produto, de vetores? Ah, Não seria a norma, não? Não, porque tá dividido pela norma. então você fez a projeção. E era produto escalar, a gente só não sabia ainda. Onde que eu mostrei isso para vocês? Eu também não lembro disso. No último vídeo, se eu não me engano. Com certeza. Vou até abrir ele aqui para confirmar. Tá, por Eu favor. achei que era a aula. Será que não foi o vídeo que eu já postei de produto vetorial, não? Deve ser isso então, Que porque tá falou que é o BA último. vetorial BC dividido, Só aí dá se for. certinho. Mas só que ele tá nessa semana já. Eu postei ele ontem, mas para a semana Que vem. Deixa eu ver aqui. 6. Não. O pior é que eu vi ontem as aulas, então deixa eu conferir aqui. Tá achando que é, viu? Que tava BA e um xizinho BC, que é o produto vetorial. É isso mesmo. E quando você perguntou naturalmente, eu já ia responder isso. Então eu acho que eu vi a aula semana que vem já. Eu postei ontem no Cigar, porque a gente está hoje na semana 5. Aí Uhum. assim que eu finalizo o material, eu já mando para vocês. Aí eu postei ontem o material da semana 6, que é da semana que vem. Aham. Pode ser que gerou confusão isso. Mas tá suave, eu nem tinha visto que você tinha postado. Então vamos lá, pessoal. Então, olha só, a gente tem os vértices A, B e C e pediu para calcular a altura desse triângulo. Professora, Oi, eu olhei aqui, é na da semana 50. é na semana o quê? É 5? na é na Tá. dessa semana mesmo. Então tá, Tá daqui a do pouquinho eu volto nisso e tento entender o que que é, tá bom? Tá, beleza. Então, o nosso objetivo aqui é calcular a altura desse triângulo relativa ao lado BC. Então, vamos tentar usar projeção ortogonal aqui, porque a altura ele é o comprimento desse segmento de reta que vai do ponto A, do vértice A, até o lado BC, ortogonalmente, né? Uhum. Então, qual a noção de projeção ortogonal que a gente pode colocar aqui? Ó, se fizer a projeção de AB em BC, você vai ter o B até esse ponto aí, qualquer aí que seja no final da Tá. altura. Então, só para manter o sentido correto, em vez de ser projeção de AB em BC, vamos fazer a projeção de BA em BC.
para eles terem mesmo ponto inicial, de Faz acordo? faz um ponto aí, um ponto P, sei lá, só pra gente ver. Tá aqui, olha. Esse roxinho de baixo é o vetor BC, esse aqui de cima é o vetor BA, lembrando que eles têm que ter mesmo ponto inicial, tá? Uhum. Aí, quando a gente faz a projeção de BA. BA sobre BC, todo mundo concorda que dá esse vetorzinho aqui, verdinho, olha. Uhum. Deixa eu escrever aqui, então. Então, esse verdinho é a projeção do vetor BA sobre o vetor BC. E aí, nós temos um triângulo retângulo. Eu vou copiar um pedacinho desse triângulo retângulo para cá. Ops. Putz. Beleza. Qual que é a medida desse lado da hipotenusa desse É o triângulo retângulo? BA ali, ó. Aí a gente Só não que eu quero a tem. medida. Aí como que fica? Aí tem que fazer a multiplicação dos vetores ali, ó. A norma dele, concorda? É, Certo? não, peraí, não. Ah, é verdade, é comprimento, é verdade, tá Era certo. comprimento. Aham. Qual que é o comprimento desse vetor verdinho aqui de baixo? É a projeção de BA em BC. Só que é a norma A dele. norma de. É, a norma da projeção. Nossa, isso vai dar conta. Vai. Hum. Aí, a gente pode ou utilizar o teorema de Pitágoras aqui e calcular a altura, ou a gente pode identificar esse vetor que eu vou chamar aqui, olha, de vermelhinho. Peraí. Tá vendo esse vetor aqui, vermelhinho? A gente pode chamá-lo de BA. Olha só, verde mais vermelho é igual ao roxo. Então, o Caralho, vermelho vai ser roxo menos o verde. você não. Acho que assim vai dar menos trabalho, na real. Também acho. Porque a gente já Então, vai ter que tirar a raiz da norma ali, no isso. quadrado. Depois, se for fazer Pitágoras, vai ter que levar ao quadrado o resultado e tirar a raiz. Nossa Senhora, dá muito trabalho. Então, a altura vai coincidir com a norma desse vetor aqui. Uhum. Então, agora a gente precisa fazer as continhas. Foram dados os vértices. Então, qual é o vetor BA que a gente precisa? Vamos calcular tudo que a gente precisa. BA é o A menos o B. Uhum. Como que ficam as componentes dele? Fica 2, 1 e 0. Não, e menos 2. Menos 2. Todo mundo concorda? O próximo que a gente precisa é o vetor BC, que está aqui na relação. Esse é C menos B. Isso. Aí vai dar 3, menos 2 e menos 1. Isso. Agora, a gente precisa calcular a projeção de BA sobre BC. Aí a gente Aí dá tem essa forma. formulazinha daqui. Uhum. Eu queria conseguir fazer isso aí no caderno, viu? Ah, eu também. E eu acostumo, quando eu vou escrever no caderno, eu perco. Então, utilizando essa fórmula, a gente quer calcular a projeção de BA sobre BC. Então, vai ser, ó, BA, produto escalar com BC, dividido pela norma do BC ao quadrado. E aí vai ser esse número real obtido na direção do vetor BC. Ok? Eu substituí o BA e o BC nessa relação. Uhum. Então, vamos lá. Quanto que dá BA escalar BC?
Dá 6 menos... Não, menos 2 e 2. Então, 6 menos 2 mais 2 dá 6, né? Uhum. Quanto que dá a norma do vetor BC? Acho que eu vou fazer só... Peraí. Tá. Melhora. Tá 15, né? 15? 15. A norma de BC ao quadrado. Tá bom. Eu vou colocar aqui. Só estou melhorando aqui a organização. A norma do BC ao quadrado deu 15, né? Que é a raiz... Não, aí não tem raiz quadrada. Pega os termos e somos os quadrados deles. Então, deu 1 mais 4 mais 9. Deu 12, né? 14, não é não? É isso ou não? Isso. 5, 5. Ok. Então, substituindo aqui, então vai ficar 6 dividido por 14. Então, vai ser esse número na direção do vetor BC, que é 3 menos 2 e menos 1. Dividido aqui tudo por 2, olha, vai ficar 3 e 7. Então, vai ficar 9 sétimos. 9 sétimos, Menos 6 sétimos. menos 6 sétimos e Menos 3 sétimos. menos 3 sétimos. Esse aqui é o vetor projeção de BA sobre BC. Peraí. Imagina se tivesse feito Pitágoras. Peraí, vou consertar aqui. Peraí. Esse trem aqui me deixa perdida às vezes. Isso, só que o nosso objetivo é calcular a altura, que é a norma de BA menos a projeção de BA sobre BC. Então, agora a gente precisa calcular BA menos BC e depois calcular a norma. Então, Uhum. BA menos a projeção de BA sobre BC, a gente substitui. BA, 2, 1 menos 2, menos essa projeção. 9 sétimos, menos 6 sétimos e menos 3 sétimos. Gente, eu vou deixar isso aqui para casa. Aí vocês vão calcular o vetor e, por fim, vão calcular a altura, que é a norma dele. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Aí esse aqui vai ser o resultado. Beleza. Vamos fazer o quiz? Vamos. O gabarito dessa questão. Ai, Professor, ele é da lista, Na tem folha. gabarito, tá? Eu não tô Lá no lembrada. final. Oi, alguém Professor. ia falar alguma coisa? eu, Oi. Gabriel. Só, mano, por que o H é igual à norma de BA menos a projeção de BA sobre BC? Aham. Ah, Porque olha é que só, eu tá vendo perdi. esse triângulozinho aqui de vetores? O roxo, o verde e o vermelho? Tô. Então, se a gente considerar esse vermelho aqui, a norma desse vetor vermelho coincide com a altura do triângulo, concorda? Uhum. Ok. Agora vamos analisar a soma de vetores. Você concorda que o vetor verde mais o vermelho resulta no vetor roxo? Sim. Então, Tem. o vetor vermelho vai ser o roxo menos o verde. Então, tá aqui, ó. O roxo menos o verde. Então, o H vai ser a norma dele. Ah, sim, entendi. Ok? Aí é isso. Primeiro aqui eu considerei vetores e depois passei para números, para triângulo, com as medidas. O H, Entendi. Oi? o H não devia ser 1, que é a altura do Y do A, mas ele é tridimensional, né? É por isso. É tridimensional, isso mesmo. Então, vou passar o link do quiz para vocês. Peraí. Isso, viu, gente? Tem 10 questões. Eu coloquei todas para resolverem com 2 minutos, mas é para vocês não perderem o tempo da resolução.
É, vou resolver rápido. Hum. Enquanto vocês estão entrando, o Jonatas está de acordo, viu, pessoal? Em a aula de sexta-feira ser no segundo horário. Então, o teste de vocês vai ser de 10 às 2 da tarde. Combinado? Beleza. Obrigada, Pode Jane. 10 às 2h40, que aí contempla o horário da aula. De nada, Beatriz. Oito pessoas só no quiz? Galera, vamos entrar aí. Treze pessoas no quiz. Eu já vou, tem muito mais que 13 computadores ligados. Quero ver quantos computadores são pessoas aqui na aula. Eu já vou iniciar. Quem entrar depois não sai no preju, não. Professor, Oi. Oi. mandar o link no Telegram para entrar aqui. Fala de novo. Dá para mandar o link no Telegram? Ou Sim, posso você- sim. no WhatsApp? Eu vou copiar aqui e te mando, tá? Giovanni, o teste vai ter questõezinhas pequenininhas. Ih, esqueci de ver. Tenta entrar. Eu mandei pelo Telegram. Olha se dá, Mag. Mag, por que você entrou como convidado? Deu problema na sua conta? Que eu já te cadastrei nessa turma? Sim. Só que eu, mas hoje eu usei o computador, o notebook. Eu não tenho o aplicativo no computador ainda. Entendi. Mas hoje você entrou pelo celular, né? É isso? Não, pelo notebook. Tá. Mas você consegue entrar nele pela web também, sem precisar do aplicativo. Eu entra com a conta do e-mail que está no seu cadastro no SIGA, que dá. Depois eu te ajudo com isso, tá? Depois eu converso com você sobre isso. Tá. Preciso entrar com... Com código? Ixi, como eu comecei aqui. O código é 585063. 5, 8, 5063. Deu certo, Mag? deu. Olha.
Uau, Gabriel, já tem 4 foguinhos, hein? Quero saber o bônus que está recebendo. Tem 3 pessoas que não conseguiram, tem que submeter a pergunta, a resposta. É o C, o Felipe e o Tigrão. Ou o C depois entrou com D. Luiz, já acabou? Mandou muito bem, hein? Acabei. Ganhou algum brinde aí ou não? Ah, eu não vi brinde aqui, não. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Gregory também acabou. Gregory, é você que tem graduação já, não é? Sim. Como que tá refazer GAV? Tá dando para lembrar de muita coisa? Até agora tá. Essa parte eu ainda sei bastante. Camila acabou também. Ela já está começando a acabar. Vou esperar só mais um pouquinho.
Tiago acabou. Gabriel, Beatriz. Myron. E aí, o que vocês acharam dessas questões de hoje? Quem já acabou? A questão de mais de uma alternativa sempre ferra. Mas acho que só teve uma com mais uma Só teve uma. A outra eu errei, que é o negócio de projeção, que eu errei a ordem que escreve o negócio. E a gente acabou de fazer uma parecida com ela, você É, viu? aí eu errei. Dei um bug. E a outra foi a do ângulo, que eu chonguei demais, mas era pra eu ter acertado, porque eu entendi que eu acertei a outra. Mas eu errei. Como é que é? Não entendi essa do ângulo. A que você tinha que escolher o ângulo, se era reto, obtuso ou agudo. Tinham duas dessas. Uma eu acertei, a outra eu errei, mas foi de bobeira. Era de acordo com o sinal do produto escalar, né? Que tinha que Isso. Então, em resumo, gente, a matéria da semana é isso, é saber, compreender as propriedades, o que significa o produto escalar, o que a gente pode, para que ele serve, né, nas aplicações, entender a projeção ortogonal, como que ela funciona, também para que serve. E, assim, do ângulo do produto escalar está ligeiramente ligado, né? Então, se vocês conseguirem calcular e compreender o que estão fazendo, vocês vão muito bem. O teste diz, então, reafirmando aqui, vocês vão fazer um teste sexta-feira, composto por 6 questões, acho que serão 2 envolvendo produto escalar, 2 ângulo e 2 projeção ortogonal. Então, 1 ponto cada, e pelo CIGAR, gente, é tudo ou nada, tá? Então, prestem bastante atenção nas opções que tem, nas respostas. Se tiver que marcar 2 e marcar só uma, fica nada pelo CIGAR. E aí o nosso teste, então, vai ser de 10 da manhã às 2h40 da tarde, tá bom? Ok, professora, combinado. E como eu disse, deixa eu anotar aqui esse horário, para eu não esquecer. E como eu disse, lá no CIGAR eu vou colocar 3 testinhos, um para cada assunto, um para ângulo, um para produto escalar e outro para projeção ortogonal. Cada testinho vocês poderão fazê-lo em até 2 horas após o primeiro acesso. Então, por exemplo, eu vou disponibilizar os testes 10 horas da manhã. Aí, se você acessar o primeiro 10 horas da manhã, você tem até meio-dia para finalizá-lo. Tá bom? E se você acessar o segundo teste, por exemplo, 11h15, então tem até 1h15 para finalizá-lo. Após o primeiro acesso de cada teste, vocês têm até 2 horas para finalizá-lo. Lembrando que todos os testes se encerram 2h40. Ok? Ok. Professor, mas eu tenho quantos acessos por teste? Não entendi. O quê? Quantos acessos por teste eu tenho? Tipo assim, minha internet vai lá e cai. Aí vai lá e eu consigo entrar de novo, como eu faço? Eu vou pensar nisso. Acho que 2. Acho que eu vou definir como sendo 2. Tá? Beleza. Eu vou pedir para o CIGAR, eu tenho um banco de questões, tipo assim, eu tenho 100 questões de cada e vou pedir embaralhar e distribuir para vocês tudo bagunçado. Então, cada um fará um teste diferente. Boa, E aí, por exemplo, se o seu teste, sua conexão cair, quando você voltar, vai ser outra questão, tá bom? beleza. Beleza, professor. Deixa eu mostrar aqui o quiz. Deixa eu finalizar ele. Gabriel, Beatriz e Luiz. São os grandes vencedores da vez. Deixa eu ver aqui se vai aparecer os primeiros. Olha, tivemos muito acertos aqui dessa vez. Tranquilo, pessoal? Satisfeitos ou não? Tranquilo, professora. Então tá. Obrigada e estamos aí no Telegram o Telegram. tempo todo.
tiverem deixar. dúvida, é só mandar. Beleza, professor, valeu. Tchau, Valeu, pessoal. Até Então, mais. Tchau, professora. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. De nada. Professor, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.